Wilson Pimentel, que Deus abençoe, o pastor desta igreja. Que Deus abençoe, meu pastor, muito obrigado por permitir usar o púlpito desta igreja que está sob os seus cuidados para ministrar uma palavra de Deus. Agradeço a Deus pela vida do coordenador local, presbítero Wellington, e por extensão toda a coordenação local dos nossos queridos irmãos e os pastores aqui presentes. Que Deus continue sendo glorificado na vida de todos. Que Deus abençoe toda a organização, os nossos queridos sonoplastas, os nossos irmãos que trabalham aí na mídia. Que Deus continue sendo glorificado na vida de vocês. Quem trouxe Bíblia esta tarde? Cadê a Bíblia dos irmãos? Vamos abri-la no tema Daniel, capítulo de número 3. Nós estaremos lendo o versículo de número 18, que é o tema escolhido pelo nosso pastor, presidente, e vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Não tenho dúvida de que durante toda este evento, você já tem ouvido mensagens poderosas da parte de Deus. Hoje à tarde é um estudo, então nós iremos estar vendo alguns textos bíblicos, conferindo, e à noite a gente dá lugar no encerramento. Então hoje a proposta do estudo à tarde é conferirmos nas Escrituras alguns textos bíblicos, e assim nós faremos para entender os detalhes deste texto. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Fabiana, que pôde me acompanhar nesta feita, minha cunhada Flávia, e os irmãos orem a Deus por nós. Quero agradecer já de antemão os irmãos que têm orado a Deus por mim, pois há um mês atrás eu sofri um derrame no meu olho esquerdo e estou aqui por um milagre. Na verdade, ainda não estou enxergando basicamente nada com o meu olho esquerdo, porque o derrame foi interno, não foi externo, foi interno, mas estamos crendo no milagre da parte de Deus. Então, estamos com uma dificuldade muito grande para ler, mas acredito que o Deus que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar. Portanto, meu muito obrigado aos companheiros que têm orado a Deus pelas nossas vidas. Quem encontrou o capítulo 3, versículo de número 18, diz amém. Amém. Versículo 17 e 18, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Quem diz amém por esse texto? Queridos, nós temos aqui a história de 3 jovens que se destacaram, mesmo estando na Babilônia. E é bem verdade que entra em cena também Daniel, que conta, que narra essa história. E ao olharmos para a descrição de Daniel, o seu nome no hebraico significa Deus é meu juiz. Ele escreve este livro e é conhecido como um dos 4 profetas maiores, por escrever um livro com 12 capítulos e 357 versículos. É bem verdade que Daniel, ao escrever este livro, ele está cativo na Babilônia com os seus companheiros. Mas o livro, por um todo, traz a pretensão de demonstrar a companhia de Deus com os seus servos, independente das circunstâncias que lhes envolvam. Portanto, nós podemos encontrar no livro de Daniel o cuidado de Deus, cuidando, amparando e protegendo estes jovens que decidiram não se contaminar e decidiram permanecer firme mediante a pressão do mundo da sua época. Portanto, o livro de Daniel traz esta proposta
de mostrar Deus agindo, interagindo e protegendo aqueles que querem fazer a diferença. Aliás, ao olharmos a Bíblia, nós podemos entender que o desejo de Deus sempre foi em estar com o homem, amparar o homem, orientar o homem, conversar com o homem. E entendemos isto a partir do livro do Gênesis, por exemplo. Capítulo de número 2 do Gênesis, versículo de número 7. A Bíblia diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O capítulo 2, versículo 8, se você quiser conferir, o texto nos traz a informação de que Deus planta um jardim no Éden, e o propósito é pôr o homem que ele havia formado. Os versos 9 ao verso de número 15, o Senhor Deus agora faz um rio nascer para regar o jardim. E este rio se divide em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, o segundo Gion, o terceiro Tigre e Decreu, e o quarto era Eufrates. O versículo 15 diz que após o Senhor Deus formar o jardim, ele coloca o homem, e a Bíblia diz que ele dá 2 responsabilidades ao homem: de lavrar o jardim e guardar o jardim. Versículos 16 e 17, Deus diz que de toda árvore que está no jardim, dela comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando nós observamos o capítulo 3, versículo de número 8, a Bíblia diz que na viração do dia o Senhor Deus vinha conversar com o homem, porque o desejo de Deus sempre foi dialogar com os homens, estar com os homens. E na viração do dia, Deus descia do jardim para falar, para conversar, para dialogar com Adão. Mas houve um momento em que Adão peca. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 15, que havendo, pois, a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 12, ele diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, assim todos pecaram. E uma vez que o homem peca, agora é expulso do jardim do Éden, mas Deus continua com o seu desejo de se manifestar e de falar com os homens. E prova disto nós encontramos na genealogia de Adão, a partir de 7, no capítulo de número 5 do Gênesis, versículos de número 3 ao versículo 30, a Bíblia diz que Adão, ele gera um moço por nome Sete. Sete gera um moço por nome Enos. Enos gera um moço por nome Cainã. Cainã, ele gera o Maalalel. Maalalel, ele gera o Jared. Jared gera o Enoque. E o Enoque, a Bíblia diz no Gênesis 5, versículo 22, que Enoque andava com Deus. Enoque andou com Deus. E andar com Deus, meus irmãos, significa dizer que este alguém, este Enoque, se adequou aos modos de Deus, aquilo que Deus determinava. Enoque andou com Deus. Enoque gera um moço por nome Metusalém. Metusalém gera o Lameque. Lameque gera o Noé. O capítulo 6 do Gênesis, versículo de número 8 e o 9 e o 10, a Bíblia diz que este moço por nome Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, pois Noé era justo em suas gerações. Noé também andava com Deus, e ele gera 3 filhos, ele gera Cã, ele gera Sem, e ele gera o Jafé. Olhando o capítulo 11 do Gênesis, versículos de número 11 ao 29, a Bíblia diz que Sem, ele gera o Afarxade. O Afarxade gera o Salá. Salá gera o Ebe. O Ebe gera o Peleg o Reu. Reu, Serug. Serug, Naor. Naor, Terá. E o Terá, Abrão.
Quando chega em Abrão, o Senhor Deus o faz um chamado, capítulo 12 do Gênesis, versículo de número 1, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Percebam que não é para uma terra, mas para a terra, artigo definido. Isso indica que Abrão não sabia para onde ia, mas o Deus que chamou Abrão sabia para onde levaria ele, porque não é para uma terra aleatória, mas é para a terra que eu te mostrarei. E quando Abraão toma esta decisão, Deus faz-lhe 7 promessas, porque quando Deus manda ele sair da terra, da parentela, da casa de seu pai, para a terra que Deus lhe mostraria, é como se Deus estivesse dizendo a Abrão: Abrão, se você sair para obedecer a minha voz e andar comigo, na casa do teu pai você é apenas filho, mas na terra que eu te mostrarei, você será pai. Na casa do teu pai, a tua mulher é estéril, mas na terra que eu te mostrarei, tua mulher gerará. Na casa de teu pai você é abençoado, mas na terra que eu te mostrarei, você será uma bênção. E ser uma bênção significa ter para emprestar e não tomar emprestado. E o capítulo 12 do Gênesis, versículos 2 e 3, Deus faz 7 promessas distintas a Abraão. Quantas promessas? Capítulo de número 12, verso 2, ele diz: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti será bendita todas as famílias da terra. Abrão agora sai em ordem do Senhor. Capítulo 15 do Gênesis, versículo de número 1, o Senhor Deus aparece a Abrão e diz: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. O que Deus está dizendo a Abrão: eu estou do teu lado, eu sou a tua defesa. Quando precisar, eu estou na frente. Quando precisar, eu estou na direita. Quando precisar, eu estarei à esquerda. Mas também, quando precisar, eu estou atrás, pois eu sou o teu escudo. E o escudo é aquele que protege na frente, atrás, nas laterais, porque ele estava com Abraão, provando o seu desejo de sempre estar tabernaculando com o homem. Capítulo de número 17, verso 5, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Capítulo 17, verso 15, Deus muda o nome de Sarai para Sara. Capítulo de número 18, versos 13 e 14, Deus faz uma promessa que Sarai seria mãe na sua velhice. Capítulo 21, versículo de número 1 a 3 do livro do Gênesis, agora Deus cumpre a sua promessa, pois ele visitou a Sara e fez como lhe tinha prometido, e fez como lhe havia dito, e agora nasce um filho, do qual eles lhe chamam de Isaque. Capítulo 25 do Gênesis, versículos 25 e o 26, Deus dá a Isaque 2 filhos, dá a ele Esaú e dá a ele ao Jacó. Se nós observarmos o capítulo de número 28 do Gênesis, a partir do versículo de número 11 em diante, Jacó ele vai a Padã-Arã. Deus lhe faz promessas também, no versículo 15, dizendo: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Capítulo 32 do livro do Gênesis, versículos 28 e o 29, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. O primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 2, dos versículos 1 a 4, Deus dá a Israel 12 filhos. Deus dá a ele Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asé. Esses 12 filhos tornam-se as 12 tribos de Israel. Entre esses 12 filhos,
Um entre eles é vendido pelos seus irmãos, e vocês conhecem o texto. José é o seu nome, porém, mesmo sendo vendido na feira de escravos. Capítulo 39, verso 2 do livro do Gênesis, a Bíblia diz: o Senhor estava com José. Capítulo 39, verso 20, ele é preso, acusado, mas o verso 21 diz que o Senhor estava com José. E aquele a quem o Senhor está com ele, o Senhor guia os passos, o Senhor controla a história. E este moço José se torna o governador do Egito. Capítulo 46 do Gênesis, ele manda buscar o seu pai e os seus irmãos que desceram ao Egito, 76 almas. A Bíblia diz que ao chegarem no Egito, uma vez que José é o governador, eles vão usufruir do melhor da terra, a terra de Gósen. Porém, após a morte de José, a narrativa do Êxodo, capítulo 1, versículo 7, diz que depois da morte de José, levantou-se um outro faraó, que não conhecera José, nem o que ele fizera ao povo do Egito. E aí começa a perseguição dos filhos de Israel, até mesmo porque Deus já havia advertido no Gênesis capítulo 15, versículo 13, dizendo que Israel passaria 400 anos aprisionado. Portanto, os 400 anos de aprisionamento acontecem, mas no final, Deus levanta Moisés, que com mãos fortes e braços estendidos, Deus tira o seu povo da escravidão. Lá no livro do Êxodo, capítulo 12, verso 40, a Bíblia diz que o tempo em que os filhos de Israel passaram no Egito foi de 430 anos. Agora Deus vai manifestar a sua glória com os filhos de Israel. Capítulo 13 do Êxodo, versículo 21, a Bíblia diz que durante o dia Deus estava com ele na coluna de nuvem, e durante a noite ele aparecia na coluna de fogo. Quando nós observamos o Êxodo, capítulo 25, verso de número 8, Deus manda o povo fazer um tabernáculo, e Deus disse: eu quero habitar, eu quero morar no meio de vocês. Então eu estou dizendo e afirmando que o desejo de Deus sempre foi de estar no nosso meio, sempre foi de andar com os homens, de tabernacular com os homens, porquanto quando nós chegarmos lá em Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós já entenderemos o porquê o quarto homem da fornalha também esteve com ele, porque o desejo de Deus sempre foi de tabernacular com os homens, estar com os homens. Capítulo de número 8 do livro de Deuteronômio, versos 2 e 3, Deus disse que durante os 40 anos de peregrinação, ele esteve com o povo de Israel. As vestes deles não se envelheceram, o sapato não ficou velho nos seus pés. Quando eles tiveram sede, Deus providenciou água. Quando eles queriam pão, Deus fez cair dos céus até mesmo maná. Quando eles queriam carne, Deus preparava cordonizes. Deuteronômio, capítulo 29, verso 5, a Bíblia fala destes milagres estupendos que o povo viveram no deserto. Porque é melhor estar no deserto com a presença de Deus do que estar na cidade sem a presença dele. Então, no deserto, o povo viveram algo estupendo da parte de Deus. Mas ao adentrar a cidade santa, ou melhor, a terra prometida, o povo relaxaram concernente a buscar a presença de Deus. E agora acontece o período dos juízes. O período dos juízes, conforme o próprio livro de Juízes, capítulo 11, versículo 26, teve uma duração de aproximadamente 300 anos. Após o último juiz, que foi Samuel, e o primeiro profeta oficial, agora o povo deseja um rei. E lá no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, o povo deseja aparecer com as demais nações e pede um rei. O Samuel procura conversar com Deus e diz: Senhor, o povo me rejeitou. Deus disse: ele não rejeitou a você, rejeitou a mim, que sou rei sobre o povo. Dá um rei segundo o coração do povo. E agora Deus vai levantar um moço por nome Saul. Quando nós observamos o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13,
versículo 21, a Bíblia diz que Saul governou por 40 anos. Após a rejeição de Saul, Deus levantou um segundo rei por nome Davi. Davi agora, ele reina também por 40 anos. E essa descrição está no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo de número 4. Após a morte de Davi, Deus levanta um terceiro rei por nome Salomão. E conforme o relato do segundo livro das Crônicas, capítulo de número 9, versículo de número 30, este moço Salomão governou por mais 40 anos. Portanto, o Reino Unido vai ter uma duração de 120 anos. Do ano 1044 ao ano 1004, Saul governa por 40 anos. Do ano 1004 ao ano 966, Saul, ou melhor, Davi governa por mais 40 anos. Do ano 966 ao ano 926, agora nós temos também Salomão governando. Mas após a morte de Salomão, quem assume o reinado é o seu filho, Roboão. Roboão, ao assumir o reino, ele já tinha colocado um encargo pesado sobre o povo, e o povo se reuniu pedindo para que ele tirasse o pesado encargo de sobre o povo. O imposto era muito alto, mas a Bíblia diz que os anciãos aconselharam a Roboão a tirar o encargo do povo. Mas os jovens da idade de Roboão disseram: não, impõe um encargo mais pesado. E quando Roboão assim o fez, o povo se rebelaram, chamaram um homem por nome Jeroboão, que era um capitão da época de Salomão. Esse Jeroboão estava em um asilo político lá no Egito. O povo em Israel manda buscar Jeroboão e o fizeram rei, o consagraram rei sobre as 10 tribos. E agora o povo de Deus passa a viver uma divisão no reino dentro do povo de Deus. Então nós temos agora o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte tinha 10 tribos, reino do sul 2 tribos. Reino do norte, quem está governando é Jeroboão. Reino do sul, quem governa é Roboão. Reino do norte, capital Samaria. Reino do sul, capital Jerusalém. O reino do norte vai perdurar entre os anos 930 e 926 aproximadamente, ao ano de número 722. O reino do norte, capital em Samaria, tem esta duração. No ano 722, o rei da Síria adentra dentro do reino do norte, o subjugou e tirou a identidade deles, obrigando os judeus a casar-se com assírio, e aí eles perdem a identidade, conforme o registro do segundo livro dos Reis, capítulo 17, verso 5 e o verso de número 24. Porém, fica o reino do sul com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Essas 2 tribos que reunidas somava o reino do sul, capital Jerusalém, começou com Roboão e termina com Zedequias. Porém, entre Roboão e Zedequias, são 19 reis que passaram por dentro do reino do sul, governando o reino do sul, e uma rainha. Porém, quando chega na época de Jeoaquim, rei de Judá, eles haviam sido subjugados pelo rei do Egito. Agora a Babilônia subjugou o Egito, tirou Jeoaquim e colocou Joaquim para reinar sobre Israel, uma vez que eles subjugaram. Mas agora Joaquim rebelou-se contra o rei da Babilônia. E no ano 605 a.C., o rei da Babilônia invadiu a Jerusalém. E neste ano 605, ele levou 10.000 cativos para dentro da Babilônia. Na segunda leva, ele 597 e levou mais 22.000 cativos para a Babilônia. No ano 586, o rei da Babilônia regressa para dentro de Jerusalém e levou mais de 10.000 cativos para a Babilônia e destrói o templo de Salomão.
Portanto, a historicidade do evangelho ou do livro de Daniel está a partir do ano 605 com a invasão babilônica. E é interessante entendermos que o registro da primeira invasão babilônica está no capítulo 24 do segundo livro dos Reis, dos versículo 1 ao versículo de número 17. A segunda invasão babilônica, o registro está no segundo livro dos Reis, capítulo 24, dos versículos 18 ao capítulo 25, como também em Jeremias, capítulo 52, dos versos 1 ao verso de número 8. A terceira invasão babilônica está narrada no capítulo 52 de Jeremias, dos versículos de número 10 ao verso de número 30. Portanto, é dentro deste período que é levado para a Babilônia Daniel, Misael, Ananias e Azarias. No ano 605, esses nobres são levados para a Babilônia. No ano 597, entre os 22 mil levados cativo, vai o profeta Ezequiel. No ano 586, a cidade de Jerusalém é destruída e também o templo de Salomão é queimado a fogo. Portanto, essas três datas da invasão babilônica prefigura e é tratado no livro do profeta Daniel. Mas eu gostaria, após fazer esta introdução, para entendermos o pano de fundo do livro de Daniel, eu gostaria de olhar com vocês o texto desta primeira invasão, onde Daniel está sendo levado cativo para a Babilônia. Veja comigo o segundo livro dos Reis, capítulo de número 24. Cadê a Bíblia de vocês? É um estudo da palavra de Deus e precisamos entender a palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo de número 14. Aqui fala do momento em que Daniel, com seus companheiros, são levados cativos para a Babilônia. A Bíblia diz, então transportou a toda a Jerusalém, como também todos os príncipes, e todos os homens valorosos, 10 mil presos, e todos os carpinteiros, e ferreiros, e ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Na primeira invasão, o rei da Babilônia deu uma ordem: eu não quero que traga qualquer um para estar dentro da Babilônia, porque a Babilônia era conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Lá dentro da Babilônia não podia ter pessoas de cor, não podia adentrar lá dentro pessoas aleijadas, não podia entrar lá dentro pessoas que tivessem um grau cultural inferior, só eram as mentes pensantes que poderiam estar dentro da Babilônia. Então, na primeira leva, o rei seleciona quem deveria ir para a Babilônia. E a Bíblia diz que ele levou primeiro os príncipes. Segundo, ele levou os homens valorosos, aqui é os homens de guerra. Terceiro, ele leva os carpinteiros. E em quarto lugar, ele leva os ferreiros. Por que isso? Porque ele quer desestruturar Jerusalém. Ele quer desestabilizar o povo de Deus. Pois quando ele leva os príncipes eram os sucessores do trono. Se ele leva os príncipes para dentro da Babilônia, não haveria mais ninguém para governar, não haveria governante. Logo, o rei da Babilônia continuaria no poder. E eu preciso trazer para vocês uma informação. Nabucodonosor aqui é uma tipificação de Satanás. E ele está doido para levar os nossos príncipes, que são aqueles que estão na lista para sentar, para dirigir igrejas, para ministrar a palavra. São os príncipes de Deus que Deus já levantou e está no meio desta conjoade. Mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, dizer que há poder no sangue de Jesus. Ele há de blindar os nossos príncipes, os nossos pregadores. Eu falo aqui para muitos pregadores, para muitas cantoras, para dirigentes de ciclo de oração, para dirigentes de congregação, para pastores de igreja, que são os príncipes da casa de Deus. Nabucodonosor está querendo levar os príncipes, mas ele não vai conseguir. Há poder no nome de Jesus.
Nabucodonosor está querendo levar os homens de guerra. Mas os homens de guerra, se ele leva os homens de guerra, não tem quem guerreie. E Deus nos chamou para guerrear. Os nossos guerreiros serão preservados. Quem concorda, diga amém. Nabucodonosor está querendo levar os carpinteiros. Carpinteiro eram os que edificavam casas, porque sem carpinteiro não tem casas edificadas. É por isso que é uma fúria tão grande do inimigo contra as famílias. É bombardeio de tudo quanto é lado. É bombardeio na política, é bombardeio na religião. Estão tentando desdenhar a família que foi constituída por Deus. É pessoas querendo levar escravos nossos carpinteiros, aqueles que constroem casas. Mas eu quero dizer, na autoridade do nome de Jesus, nós iremos continuar constituindo família, edificando as famílias, porque a família foi edificada por Deus e é patrimônio do Senhor. Quem concorda com esta verdade pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Nabucodonosor levou também os ferreiros. Quem eram os ferreiros? Eram aqueles que faziam arma e preparavam e muniam o exército. Se não tem ferreiro, não tem arma. Se não tem arma, não tem como guerrear. E o negócio de Nabucodonosor é tirar nossas armas. É por isso que ele luta tanto. É uma guerra muito forte para você ler a Bíblia. É uma guerra muito forte para você jejuar, para você orar, porque são armas espirituais para guerrear contra a potestade das trevas. Às vezes passamos 2 horas e 15 minutos diante de um filme, mas quando vamos para a palavra de Deus há uma guerra. O sono bate, a gente não entende nada. Em um estudo como esse tem pessoas que já não estão não felizes, porque é uma guerra. Estudar a palavra de Deus é o inimigo querendo roubar os nossos ferreiros, aqueles que fazem armas. Mas há poder no nome de Jesus. Nabucodonosor vai ver a igreja se permanecer firme de pé. Nós não cederemos à pressão de Nabucodonosor, nem adoraremos a sua estátua. Vamos continuar de pé, adorando e bendizendo o nome daquele que vive e reina. Mas veja comigo Daniel capítulo 1. Daniel capítulo de número 1. A Bíblia diz que o rei, quando ele invade Jerusalém, nesta primeira leva, versículo de número 3, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovem em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência e instruído em toda a sabedoria e sábio em ciência e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Veja o versículo de número 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Agora eu pergunto para a igreja do Senhor, vocês lembram quantos foram levados cativo na primeira leva? Quantas pessoas? 10.000 homens foram levados. Só que o livro de Daniel vai mostrar só 4 se destacando. Entre os 10.000 que foram levados cativos, só 4 se destacam. Só 4 aparecem. Só 4 não se dobram. Gente, isso é um número assustador. Porque 9.996 se dobraram. E só há 2 grupos. O grupo dos que se mantém firme e o grupo dos que se dobram. Esta tarde nós escolheremos de qual grupo nós iremos fazer parte. Se é do grupo que não se dobra perante Nabucodonosor, ou se é o grupo do 9.996. É um número assustador que se dobraram. Mas Deus está contando com os 4. Com Daniel, com Misael, com Ananias e com Azarias. E o que é interessante notar aqui é que Daniel e os seus 3 amigos
nos trazem lições dos quais nós precisamos entender. Se quisermos nos manter firmes diante da pressão do mundo atual, precisamos aprender com Daniel e seus companheiros. Qual a primeira lição que precisamos aprender? É que Daniel, para se manter firme, ele se tornou um influenciador. Capítulo de número 1 de Daniel, versículo de número 8. A Bíblia nos mostra Daniel como um grande influenciador. Olha o que diz o texto, capítulo 1, versículo de número 8. Diz o texto neste sentido, olha só. E Daniel assentou no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais, assim arrancareis a minha cabeça para com o rei. Arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azaria: experimenta que peço-te a os teus servos 10 dias. Então percebam que primeiro quem coloca no coração é Daniel. E ele chega para os amigos e diz: eu coloquei no meu coração que eu não vou me contaminar. Levítico 11, verso de número 32 ao 47, há restrições de alimento para um judeu. E ele disse: a mesa do rei vai me contaminar, o vinho do rei vai me contaminar. Eu não sei vocês, disse Daniel, mas eu assentei no meu coração a não me contaminar. E Daniel se torna um influenciador, porque Ananias disse: eu estou junto com você. Misael disse: eu estou junto com você. Ananias disse: eu estou junto com você. E ele torna-se um influenciador. Deixa eu dizer para você esta tarde, meu querido jovem, o desejo de Deus é fazer de nós influenciadores. Neste mundo atual que vivemos, ou nós influenciamos ou seremos influenciados. Mas que Deus nos dê a graça esta tarde de sermos influenciadores de verdade e não nos contaminar e continuar influenciando para a glória do nome de Jesus. A segunda coisa que Daniel fez para se manter de pé diante do mundo da sua época foi se tornar na presença de Deus alguém sábio nas visões e nos sonhos. Veja comigo o capítulo de número 1, versículo 17. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Eu posso falar algo que Deus colocou no meu coração esta tarde? O desejo de Deus é de nos dotar com sabedoria para visões e sonhos. Deus quer nos capacitar para nós entendermos o que vem de cima e o que vem de baixo, o que vem dele e o que vem do mundo. Ele quer nos dar sabedoria, ele quer ampliar os nossos territórios. Se quisermos nos manter de pé diante da pressão do mundo atual, precisamos pedir a Deus discernimento, precisamos pedir a Deus sabedoria, e Ele quer dar sabedoria, assim como deu a Daniel e aos seus companheiros. Ele tem entendimento para nos dar aqui esta tarde, para nos mantermos de pé diante da pressão do mundo atual. Terceira coisa que Daniel teve com seus companheiros, e nós precisamos ter se quisermos nos manter de pé diante da pressão do mundo atual, é ter abrangência em sabedoria em todas as áreas das nossas vidas. Veja o versículo de número 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxeram diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel,
Misael, Ananias e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fizera perguntas, os achou quantas vezes? 10 vezes mais douto, mais sábio do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. O desejo de Deus é nos dar sabedoria, não só na sua casa, mas sabedoria também aonde trabalhamos, sabedoria aonde estudamos. Deus quer nos dotar de uma sabedoria tão grande, para que todos percebam que aonde você chegar, aonde você pisar a planta dos pés, se você está disposto a não se dobrar perante a pressão do mundo atual, o Senhor Deus quer te dar sabedoria em todas as áreas da tua vida, para que você se destaque e seja alguém que aonde pisar, o nome do Senhor continue sendo glorificado. Quem pode dizer glória a Deus esta tarde por esta palavra? A quarta coisa que Daniel nos ensina: se quisermos nos manter de pé perante a pressão do mundo atual, precisamos saber selecionar amizades. Quem são os teus amigos? Como anda as tuas amizades? Amigo que deve andar conosco é o amigo que me impulsiona para a oração, para a leitura da palavra e para permanecer na casa de Deus. O amigo que quer te levar para a balada não é amigo, é inimigo. O amigo que quer te levar aos filmes pornográficos não é amigo, é inimigo. O amigo que quer dialogar com você em altas horas da noite para falar daquilo que não deve não é amigo, é inimigo. Então, se quiser permanecer de pé na pressão do mundo atual, precisa aprender a selecionar amizades. Precisa ver se o amigo de verdade é aquele que nos leva à presença de Deus. É aquele que você pode contar com a oração. É aquele que te leva sempre ao culto. É aquele que está te aproximando sempre da presença de Deus. Se o teu amigo está querendo te distanciar da presença de Deus, não é amigo. Olha o capítulo de número 2, versículo 17. Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 17. O rei ia matar a todos os sábios, mas Daniel tinha amigos, tinha companheiros. E a Bíblia diz: então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, o que mesmo? Seus? Gente, foi 10.000 que foi levado cativo. Mas Daniel disse: se dobrou, contaminou com os manjares do rei, não serve para ser meu amigo. Meu amigo é para quem se priva de algumas coisas para viver na presença de Deus. Meu amigo é aquele que eu posso contar com ele para oração. Meu amigo é aquele que eu posso contar com ele nos momentos difíceis. Meu amigo é aquele que adora o Deus que eu adoro, que serve ao Deus que eu sirvo, que comunga os mesmos princípios que eu comungo. E quando Daniel viu que a lei estava assinada, a Bíblia traz-nos esta informação. A Bíblia nos mostra que Daniel, ele foi para a sua casa, e a Bíblia diz que fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus, oh glória, para este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. O rei queria matar todo mundo, porque ele sonhou um sonho, não lembrava do sonho, e queria o sonho e a interpretação. Ninguém decifra. Daniel ia morrer, Ananias, Misael e Azarias, mas era um homem de oração, eram homens que sabiam selecionar amigos, e tinha amigos de verdade. Então Daniel chega em casa, reúne eles e disse: olha, se nós não pedimos a Deus, e se Deus não intervir, nós iremos morrer, mas vamos entrar na presença de Deus. E eles entram na presença de Deus, e Deus revelou a
Daniel. O Deus de Daniel está aqui esta tarde. O Deus de Daniel, ele tem coisas grandes para nos revelar. Jeremias 33:3, ele disse: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firme que não sabes. Você crê que Deus tem coisas grandes para te revelar? Você crê que ele tem coisas grandes para você nesta contemporaneidade, meu querido jovem? Clama ao Senhor e ele há de te revelar, e você há de cantar como Daniel cantou. Capítulo de número 2, verso 19, a Bíblia diz: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome do Deus para todo sempre, porque dele há a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. O desejo de Deus é de revelar os seus mistérios para nós. O desejo de Deus é de trazer as profundezas e nos revelar aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu o coração do homem. São as coisas que Deus preservou para aqueles que o amam, conforme 1 de Coríntios 2:9. E o versículo de número 10 diz: Deus nos-la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as profundezas de Deus. E Daniel agora, quando tem a revelação do sonho, chega para o rei Nabucodonosor e diz: Nabucodonosor, não vai morrer ninguém, porque Deus me revelou o sonho. Você sonhou, Nabucodonosor, com uma grande estátua. Esta estátua tinha a cabeça de ouro, tinha um peito de bronze, tinha um pé de ferro, outro pé de barro, e ele dá a interpretação para Nabucodonosor, e Nabucodonosor começa a exaltar a Deus. Mas de repente Nabucodonosor, no capítulo de número 3, com base no sonho que ele teve, ele edifica uma estátua. E esta grande estátua, conforme o capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que esta estátua, a Bíblia NVT, nova versão transformadora, diz que esta estátua tinha 27 metros de altura, por 2,70 metros de largura. E agora o rei faz um edito, que todos deveriam, após o som dos instrumentos, se dobrar e adorar a sua estátua. Segundo alguns teólogos, Daniel, sendo governador do Egito, sendo governador da Babilônia, ele representava o rei em muitos outros países, e é por isso que Daniel não aparece no capítulo 3, porque ele está em outros países representando o rei. Mas se Daniel tivesse presente, Daniel seria o primeiro também a não se dobrar. Mas ficou Ananias, Misael e Azarias. E quando o rei fez o edito que todos a partir de então deveriam se dobrar quando tocar os instrumentos, a Bíblia nos informa que estes moços permaneceram de pé. E aí ele nos ensina a lição. Qual a lição que Sadraque, Mesaque e Abidnego nos ensina? A lição é: diante da pressão do mundo, devemos olhar para quem está de pé. Diga amém por isso. Olha o versículo de número 7, o versículo 12 do capítulo 3. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, e do pífaro, e da harpa, e da sambuca, e do saltério, e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Mas olha só, versículo de número 12. Há uns homens judeus que constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fazem caso de ti, nem dos teus deuses, não servem, nem aos teus deuses servem, nem a estátua de ouro que edificaste ou que levantaste
eles adoraram. Então esses moços permaneceram de pé. E eu quero trazer um exemplo aqui e dizer para vocês, nós devemos olhar para quem está de pé. Tem muita gente aí se espelhando em desviado, em pessoas aí que não tem exemplo nenhum para dar, em pessoas que se desviaram da sã doutrina. Está cheio aí na internet pessoas que se dizem cristão, mas não são exemplo porque já caíram. Se quisermos permanecer de pé diante das afrontas do inimigo, temos que olhar para alguém que está de pé e não para alguém caído. Tem pessoas que não servem para ser o nosso exemplo. Temos que olhar para alguém que tenha condição de nos ensinar. Paulo aconselhando o jovem Timóteo, capítulo 2 da segunda epístola, versículo 1 e o 2, ele disse: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, confia, e que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que seja também idôneo para também ensinarem os outros. Portanto, para permanecermos de pé, temos que olhar e termos como exemplo alguém que está de pé. Quem pode dizer amém? A segunda lição que nós podemos extrair está no versículo de número 16. É melhor estar na fornalha com um quarto homem do que estar do lado de fora com Nabucodonosor. É melhor estar na fornalha com um quarto homem do que do lado de fora com Nabucodonosor. Diga amém. Veja o versículo de número 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O que é que eles estão dizendo? É melhor estar na fornalha do que estar do lado de fora obedecendo os seus editos. Isso aqui é muito interessante porque eles tinham confiança no Deus a quem ele servia. E por isso ele demonstra esta confiabilidade, dizendo o que ele disse no versículo de número 16. Glória seja dada o nome do Senhor. Quando eles respondem alto e bom som, dizendo ao Nabucodonosor: não necessitamos responder-te sobre este negócio. Ou seja, se você jogar, nós vamos continuar sem se prostrar. Se você não jogar, nós vamos continuar da mesma forma. Já decidimos, não adianta tocar nenhum instrumento, não perca tempo, porque nós decidimos. É melhor estar na fornalha obedecendo a Deus do que fora da fornalha obedecendo a Nabucodonosor. A terceira lição que aprendemos aqui no capítulo 3 é que se Deus não nos livrar da fornalha, ele entra na fornalha conosco. Olha o que está no versículo de número 17 e o versículo de número 18. Versículo 17, o texto diz: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará. Quando ele diz ele nos livrará, ele está dizendo o seguinte: se nós formos entrar na fornalha, se ele não nos livrar da fornalha, ele entra conosco lá. Porque Isaías 43, verso de número 2, ele diz: quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Quando passarem pelo fogo, eles não te queimarão. Quando passarem pela chama, não vai te queimar, nem a chama vai arder em você. Então ele sabia que se Deus não livrasse-o da fornalha, mas na fornalha Deus entraria com ele. Louvor seja dado ao nome do Senhor. A quarta lição que nós aprendemos aqui no texto é que nada pode prender um adorador. Quem diz amém? Olha os versículos 1 ao versículo 25. Olha o que diz o texto e eu já estou concluindo. Capítulo de número 2, capítulo 3, versículos 21 ao 25. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, com os seus calções, os seus chapéus, as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego.
Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados, ou seja, amarrados, dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Nada pode aprisionar um adorador. Eles foram amarrados e lançados no fogo. Mas lá no fogo, o fogo queimou só as ataduras, só as cordas, mas não queimou chapéu, não queimou calção, não queimou capa, não teve lesão nenhuma neles. E quando Nabucodonosor olhou, o que é que Nabucodonosor viu? Viu 4, e de repente ele se assusta, porque eles não estão parados, eles não estão estáticos, eles estão caminhando, eles estão passeando, eles estão andando, eles estão falando, eles estão adorando. E imagina Sadraque, Mesaque e Abidnego sentindo a presença de Deus na fornalha, andando com o Filho de Deus dentro da fornalha. Olha a forma que esses moços estavam, pulando, saltando, andando de um lado para outro e dizendo: só o Senhor é Deus. É melhor estar na fornalha com o 4º homem do que estar do lado de fora com Nabucodonosor. É melhor andar dentro da fornalha com Cristo do que andar do lado de fora sem Ele. E nós, olhando para o texto bíblico, nós chegamos a uma conclusão, uma 5ª conclusão, é que a fornalha servirá apenas para dar testemunho da grandeza do nosso Deus. Diga amém. A fornalha, a prova, a luta que você está passando, servirá apenas para dar testemunho de quão grande é o teu Deus. Veja o verso 28 e o verso de número 29 do capítulo de número 4, ou do capítulo de número 3 do livro de Daniel. Versículo de número 28, o rei Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e a sua casa sejam feitas